Deus quer que vocês saiam, já que vocês não querem ficar mais escravos, não querem ser mais do céu, e se sacrificar é o vosso Deus nessa terra mesmo. Vocês não precisam sair do Egito. Para que sair do Egito? Isso é bobagem, porque a proposta de Moisés, o libertador, que é uma tipologia de Cristo, a proposta do libertador era a seguinte: sai do Egito e não deixa nada para trás. Sai e vai para bem longe do Egito, não volta mais. Mas o diabo é sujo e ele está sempre trabalhando para que nós sirva ao Senhor em meio termo. Ele está sempre tentando nos esfriar a fé. Se você observar a frase que mais se ouve hoje é: estou fraco, estou desanimado, não tenho força, não consigo orar, não tenho ânimo para nada, não consigo nada, não consigo fazer nada para Deus. É exatamente esse o projeto do inimigo. É a igreja estagnada, parada, sem orar, sem jejuar, sem evangelizar, sem santificar, e viva com o pé no mundo, com o pé na igreja. É isso que Faraó queria. Faraó queria que o povo servisse a Deus, mas não saísse do Egito. Essa é uma estratégia do inimigo. Os irmãos sabem que a igreja foi perseguida nos 300 primeiros anos da igreja, conhecido como a era sombria. A igreja foi perseguida, muito perseguida, e muitos cristãos morreram no Coliseu de Roma, muitos cristãos foram queimados, muitos cristãos perderam seus bens que foram confiscados. E quanto mais havia perseguição à igreja, quanto mais o inimigo matava crente, mais crente aparecia, mais fiéis se glorificavam, mais eles estavam cheios de Deus. E o melhor momento da igreja, você pode puxar da história, o melhor momento da igreja, espiritualmente falando, foi os 300 primeiros anos da igreja, que foi o pior momento na questão de perseguição. E o diabo percebeu que isso não estava dando certo, e ele muda de estratégia. Qual que é a estratégia dele? Um certo imperador, no ano 313, chamado Constantino, ele publicou um edito criminal, proibindo a perseguição aos cristãos, e ele supostamente se tornou um cristão, só que ele não quis se batizar, ele não quis muito compromisso. Ele se tornou um cristão e ele viu, segundo ele, viu uma visão quando ele estava numa guerra, numa batalha, e o sinal que ele viu foi o sinal da cruz. E ele viu o sinal da cruz e estava escrito assim a frase da visão que ele teve: por este sinal vencerás. E ele começou a acreditar que Deus estava chamando ele para o Evangelho. Mas eu não quero aqui tratar a questão de salvação, porque ela só pertence a Deus. Mas os historiadores, a maioria dos historiadores, desconfia da veracidade da sua conversão. Por quê? Porque ele nunca quis se batizar. Ele só quis se batizar no finalzinho da sua vida, quando ele já estava enfermo. Mas enfim, a perseguição acabou, a perseguição se findou, e aí começou o quê? A aderir à igreja pessoas que não tinham uma fé pura. Junto com aquelas pessoas que tinham uma fé pura, vieram também aqueles que não tinham uma fé pura, não tinham uma fé sadia, que não tinham uma conversão verdadeira mesmo. Mas agora, afinal de contas, o governo é cristão, o Império Romano é cristão, então agora se tornou um status ser cristão, se tornou um status ser crente. Agora todo mundo que é crente, a elite que não queria ser crente, porque tinha os seus bens confiscados, eram presos, eram perseguidos, a elite da sociedade começou a aderir ao cristianismo. Começou-se então a batizar crianças, começou-se então a trazer as relíquias do cristianismo para dentro da igreja, um pedaço da cruz. A história conta que a mãe de Constantino achou um pedaço de cruz e uma revelação lá diz: essa era Jesus. Trouxe para dentro da igreja. Pegaram lá um crânio lá, supostamente era a cabeça de João Batista. Trouxeram a cabeça de João Batista para dentro da igreja. E ali começou a venerar-se os santos, pais do passado. E aí entrou a idolatria da igreja. O inimigo percebeu que não precisava tirar o crente da igreja para que ele fosse prisioneiro. Ele não precisava tirar, porque a preocupação antigamente era: meu Deus, quantos são da igreja? Jesus, tem misericórdia. Hoje não, já grupo, isso aí é bem do grupo. Se não, meu Deus, eles não são do grupo. Não, tá
Tinha-se muito temor nas coisas de Deus. Ninguém tinha coragem, ou pelo menos havia menos quantidade de pessoas sem compromisso na igreja. Então, essa pessoa saía da igreja e ficava preocupada. Hoje, sabe o que o inimigo quer? Você se vai ver, só que você não sai da igreja. Você continue andando, continue pecando, continue na pornografia, continue nos vícios, continue fazendo tudo o que o mundo quer. Essa é a primeira proposta de Satanás para servir a Deus. Olha o que o Faraó disse: não, para que sair do Egito? Não precisa. Vocês podem sacrificar o Senhor aqui mesmo, vocês podem servir ao Senhor aqui mesmo. Isso está bom demais, maravilha, maravilha. Para que isso? Para que esse compromisso? Imagina, isso é bobagem. Que isso? Não precisa disso. Para que essa santidade toda? Exagerada? Não. A Bíblia diz que Deus é santo. Sem santidade ninguém verá. Quem é santo, santifique-se menos ainda. É assim? Não. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, justifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com esse secularismo da fé. As igrejas europeias passaram por isso. Meu irmão está lá em Portugal e foi com dificuldade de igreja. E as igrejas que tem lá são as brasileiras. Nós estamos evangelizando eles e eles nos evangelizaram. Os europeus, irmãos, nós somos filhos na fé deles. E agora nós estamos tendo que mandar missionário para eles. O que aconteceu no meio da caminhada? O que aconteceu no meio dessa história? Os pais da fé, os heróis da fé, a maioria deles são lá da Europa. Os nossos pais que deram sangue aqui pelo Evangelho, que nós estamos colhendo que eles plantaram. As igrejas estão virando museu, virou uma religiosidade, as pessoas vão lá para tirar foto, não tem mais culto. As igrejas grandes da Europa estão se tornando casas noturnas, museus. Por que será? Por quê? Porque quiseram servir a Deus e sair do Egito. Nada, ninguém, nenhuma igreja resiste ao pecado. Tem gente que fica preocupada em pregar, achando que a pregação da palavra vai matar crente, vai expulsar crente da igreja. Não, meu querido. O que mata é o pecado, o que escraviza é o pecado. O evangelho puro e genuíno da vida. A palavra de Deus é real, é salva, é nova. Graças a presença de Deus. Mas o que traz separação de Deus e do homem é o pecado. Então, meu querido professor, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo de pregar o genuíno do Evangelho, porque é Ele que me salvou, Ele que me resgatou, Ele que te resgatou, Ele que te salvou. Não tenha medo de dizer que o pecado mata e Jesus dá vida. Não tenha medo de dizer a alguém: olha, você errou, você precisa se arrepender, porque é isso que traz vida. A igreja é isso que traz o Espírito Santo, é isso que traz a presença de Deus. Mas a proposta de Satanás é: sirva a Deus, mas não saia do Egito. A segunda proposta, irmãos, de Faraó foi o seguinte: sirva ao Senhor sem profundidade, sem compromisso. Olha o que ele diz, Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixa-me ir, para que sacrifique ao Senhor nosso Deus no deserto. Somente indo, não vai muito longe não. Ora aí comigo, vai dizer. O homem com gosto de sangue na boca, querendo matar todos os egípcios, dizendo: olha para mim. Olha a hipocrisia, olha como ele é astuto, olha como o inimigo das nossas almas, ele é sutil. O apóstolo Paulo disse que o homem natural não serve nada, mas o homem espiritual serve tudo e por ninguém servir. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos até o servimento, achamos que estamos indo bem, mas não estamos indo bem coisa nenhuma. Hoje em dia há uma busca cega por números, uma questão de números impressionante. As pessoas ficam cegas por números. Ai, nossa, quantas pessoas! Ai, meu Deus, quanto está entrando! Ai, quanto está acontecendo! Não, meu irmão, números não definem a santidade da igreja.
gastando. É uma perda. Uma perda. E nós estamos cegos no mundo, né? O Evangelho tomando até essa competitividade. Quem contribui mais? Quem arrecada mais? Quem cresce mais? Quem constrói mais tempo? Quem publica mais? Mas é isso o Evangelho. Se o Evangelho se resumir a isso, meu irmão, eu não quero o Evangelho. Eu não quero esse Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É loucura para os que perecem, mas para nós é poder. Uma igreja de 70 anos fechou-se as portas, porque tinha 3 anos apenas. Uma igreja histórica nos Estados Unidos, um templo gigante, que ganhou muitas almas de revolucionários, fechou-se as portas porque só tinha 3 membros. O que é que foi que acabou com aquela igreja? Será que o pastor abriu a Bíblia e pegou o verdadeiro evangelho? Foi isso que matou a igreja? Será que o pastor falou do pecado? Isso matou a igreja? Será que o pastor trouxe a igreja para perto de Deus e isso matou a igreja? Não, eu tenho certeza do que eu estou falando, não foi isso. Pelo contrário, quiseram viver o evangelho sem profundidade, quiseram servir a Deus, mas não se afastar muito do Egito. Essa foi a proposta, a segunda proposta do faraó para o povo. Siga o Senhor, mas não vai muito longe não. Fica aqui pertinho que eu quero monitorar vocês. Eu quero saber o que vocês estão fazendo. E alguém diz assim, mas que esse culto quase todo dia, que bobagem. É assim que a igreja recupera. Acabou. Não é culto todo dia. A oração todo dia, mas você enfada, porque o evangelho está te falando. O evangelho está me enfadando. Eu preciso rever. Porque se Cristo pendurado no madeiro, inocente, sem culpa de nada, não for motivação para eu vir à casa dele, o que é que vai ser? Mas agora, irmão, nós temos que ficar, os pastores estão sofrendo, tem que ficar fazendo programações para trazer a igreja para o. Nós temos que ficar marcando campanhas, nós temos que ficar fazendo novas programações, por quê? Porque só a mensagem do Evangelho já está sendo mais suficiente. O povo enjoou do maná. Eles enjoaram do maná e clamaram, lembra? Esse maná, um dia nós estamos falando uma comida do céu. Deus mandava comida do céu, todo dia pela manhã, mas o povo se enfadou. Muita gente está enfadada com o Evangelho, mas eu tenho uma palavra profética para você. Jesus Cristo está voltando, e quer mais um povo aqui, ele vai levar o povo zeloso, vocês sabem as horas, tem compromisso com a palavra e com a verdade. Não se enfade com o Evangelho, não se enfade com a palavra, não se enfade com o culto, e quando isso estiver acontecendo com você, bata o joelho, bata o coração e diga, Deus, eu estou mesmo. Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu não amo mais o culto, eu não amo mais a palavra, eu não amo mais o lobo da harpa, perdi o gosto do meu devocional. É motivo de você se preocupar e clamar a Deus em misericórdia. Faça um jejum, rasgue a alma, rasgue o coração perante o Senhor. Diga a Ele que você está bem, que você precisa de novo, porque o inimigo da nossa alma brinca, ele não brinca de ser inimigo, e muita gente está morrendo dentro da igreja. Diabo não brinca. Nós temos que vigiar o tempo todo. Criticamos muito os católicos, né? Nossa, católico só vai beber domingo, só vai dar missa de domingo. Nós criticamos muito. Olha como que muita gente está sabendo, e eu acho que ele diz que está pior que o católico. Ora, Jesus vem aí. Oh, aleluia.
Jesus vem aí. Se não tiver azeite sobressalente, não vai ouvir a voz do noivo, não vai poder falar. Muitas vezes em nossos cultos, estou falando de mim, estou falando da minha igreja, eu disse, pastor. Nossos cultos, muitas vezes, raramente, acontece uma manifestação espiritual. Nós achamos normal. Raramente acontece o batismo do Espírito Santo. Raramente uma alma se converte, como antigamente, o traficante vinha, entregava bem para Jesus e era liberto na hora. O que está acontecendo? Nós estamos achando que estamos bombando. Nossa, nós estamos bombando. Maravilha, mas não é nada. Nós precisamos acordar. Nós estamos morrendo. Precisamos ressuscitar espiritualmente. E às vezes Deus uma hora dessa estão chacoalhando. Diz: acorda, crente, você está dormindo. Acorda. Deus me deu um chacoalhão com essa palavra. Diz: acorda, rapaz. Você está esperando o quê? Deus faz isso tudo. Não precisa ir muito longe, não. Para que isso? Para que esse negócio de ficar jejuando, orando? E não vai ficar brincar lá. Ah, pastor, se eu acabar uma semana, fazer com o seu domingo. Eu exijo uma proposta dessa. Você já está morrendo. Você come uma vez por semana? Você come só 15 dias? Come? Quem come aqui 15 dias levanta a mão? Quem come aqui uma vez por semana só levanta a mão? Não? Por que você só vem aqui uma vez por semana? Viu como você está ruim? Viu como você está morrendo? Você está ficando desnutrido espiritualmente, não está percebendo? Olha a realidade da situação. Acorda, meu irmão. Você não tem mais força para orar 15 minutos. Você acha isso normal? Você não tem mais força. Não tem mais prazer de chegar cedo na igreja e cantar os hinos da época. A alegria da salvação foi embora e você nem percebeu. A alegria da salvação foi embora e nós não estamos percebendo isso. Estamos levando a vida normal, como se fosse tudo normal. Não é normal, não. Ficar sem orar não é normal, não. Não é normal ficar sem terminar, não. Não é normal ficar sem força para vir com o culto, não. Isso não é normal. O normal é ser cheio do Espírito Santo. O normal é ir para chorar no culto. Eu tenho desejo de orar na madrugada. Esse é o modelo de igreja que o inimigo quer. Esse é o modelo da igreja que Faraó quer. Que não ora, que não jejua, que não evangeliza, que não lê Bíblia, que não gosta nem de escola nem grau, que não gosta nem de ensino. Esse é o modelo que o inimigo quer. Mas a proposta de Moisés, hoje de Cristo, é diferente. A proposta de Cristo é: se Cristo nos libertar verdadeiramente, meu querido Cristo nos salvou, nos comprou, nos resgatou, nos deu a graça e nos deu o brinde da graça. Nós estamos sem usufruir desse brinde. Qual que é o brinde? Além da salvação, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vou cair ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. Não é normal no culto começar, você não chorar, você não falar em língua, você não sentir a presença de Deus. Não aceite isso como normal. O normal, uma igreja pentecostal, é batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, profecia, interpretação de língua, batismo com o Espírito Santo e salvação de alma.
uma igreja fria, apática, dentro. E eu não estou generalizando, não. Eu sei que muitas pessoas estão cheias de Espírito Santo. Mas é a pior época que eu já peguei. 21 anos, fui consagrado ao presbitério com 23, 21 anos de ministério. Foi a pior época da igreja que eu encontrei. E mais as pessoas reclamam: estou fraco, estou desanimado, estou sem força. Porém, entretanto, é a época das igrejas menos horas, principalmente menos horas. Não consegue passar uma hora de joelho. Não consegue passar meia hora de joelho. E alguém pode colocar no celular. Ah, o celular matou a TV, matou o telefone, matou o jornal impresso, matou isso, matou aquilo. É o celular. O problema está aqui. Mas eu amo mais o mundo do que a Deus. Quando amamos mais o pecado do que a santidade das pessoas. Vou provar para você que não é o celular. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade, a iniquidade tinha tomado a humanidade de uma tal forma que Deus se arrependeu de ter feito mal. Pior que essa geração. Eles não tinham nem internet, celular muito menos, energia piorou, TV piorou, jornal impresso muito menos, revista para olhar uma foto de pornografia, não tinha revista, não tinha nem escrita, era na pena, acho que até a caligrafia era escassa. E a Bíblia diz: Deus se arrependeu de ter feito mal. Tamanha iniquidade do mundo. A natureza não foi criminosa, era dele. Se nós não vigiarmos, ela nos deu. Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai para que não caia em tentação. O que aconteceu naquela noite? Eles não vigiaram e oraram. O que aconteceu? Todos se dispersaram. Pedro negou Jesus. Se tivesse ouvido a voz do mestre, tivesse orado, vigiado, não teria caído. Muita gente está morrendo por falta de relacionamento com Deus. Muita gente, nós muitas vezes estamos só na placa da Assembleia de Deus. Pentecostal, mas pentecostalismo é o pastor hoje. Colocamos só o título. Nós somos pentecostal. Cadê os batistas? Nós somos pentecostal. Por que você não fala mais de mim? Por que você não profetiza? Aleluia! Você não tem que ver. Está acontecendo tudo. Nós precisamos ser chacoalhados por Cristo. Ele precisa muitas vezes nos pegar e dar um chacoalhão dentro da porta. Acorda, nós precisamos de reavivamento urgente. Isso eu falando no contexto geral, no Brasil inteiro. Nós precisamos de reavivamento espiritual urgente. Só tem uma forma. O reavivamento, a resposta está lá em sentado para você achar. Se chama para os irmãos, fica agora, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu. Sararei sua vida. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Reconhecer, porque, segundo um pregador chamado Leonardo Carmenil, ele escreveu isso. Por que está exatamente? Essa é a pergunta, e a resposta é: nós estamos muito contentes, está muito conscientes. Nós conformamos em viver uma vida sem avivamento. Eu sei que só Deus é Deus avivamento, mas a igreja de Deus vai fazer o avivamento da igreja de Saúl, não, buscando a terceira proposta do inimigo para servir ao Senhor é: sirva ao Senhor, mas sem a família. Olha o que diz, Êxodo 10, 19. E Moisés diz: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com nossas filhas, com as nossas ovelhas e com nossos bens, bois. Havemos de ir porque temos que celebrar a festa. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei aqui a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, diz Faraó. Agora, ide os homens, serve ao Senhor, pois isso é o que disse. E os expulsaram da presença de Faraó. Moisés diz: nós vamos levar tudo, a família, os filhos. Faraó: não. Família não, é só os homens. Nós nunca vamos na época.
diabo quer separar a família. Olha a ideia de Faraó: vários homens, mas a família fica. Esse negócio de servir ao Senhor, toda a família não, negativo. Nós, irmãos, temos sofrido ataques na família, nesses últimos dias, de uma maneira terrível. Por que o inimigo ataca tanta família? Porque a família é o nosso corpo. Quando você trabalha, você chega cansado lá, teve pressão do patrão, pressão do cliente, pressão de tudo é lá. Você vai para casa, você quer o quê? Abraçar sua família de novo, graças a Deus. E quando isso não acontece? E quando você chega em casa, a esposa está com o papel na mão, ou o esposo está com o papel na mão, começa a brigar, muitas vezes na frente dos filhos, e às vezes não percebe a situação. É uma certa maligna que o inimigo está jogando para acabar com o casamento, e muitas vezes vai dormir sem pedir perdão. Não tem coisa pior do que palavras muitas vezes agridem mais pessoas. É muito comum, irmãos, alguém dentro da família tratar os de fora bem, mas os da casa tratam mal. Trata lá no trabalho bem os clientes, trabalha bem, trata bem os amigos, os colegas de trabalho, mas chega em casa, escorraça a esposa, escorraça filhos, escorraça esposa. Tem uma facilidade para lidar com os outros lá fora, mas tem dificuldade para lidar com dentro. Olha como o inimigo é sujo. E às vezes a pessoa não percebe, né? É muito comum, às vezes, né? Vou dar um exemplo. O pastor vai lá para a casa dos irmãos. Eu chego lá, com um café, do lá o café na mesa. Aí você fala: não, pastor, não, que isso acontece. Acidente. Aí isso acontece, o esposo do café, sem querer. Como é que você faz? Seu filho, ela não pega, ela não tem. Cuidado, muito cuidado. O diabo, ele está querendo acabar a família. E a estratégia dele é separar as famílias, porque a família é o ponto seguro do crente. Pensa num lugar bom quando você está enfermo, quem fica ao seu lado? Sua esposa. Seus amigos de trabalho, você tem que tratar bem. Você não pode dar ninguém mal. Tem que tratar bem. Mas os seus amigos do trabalho não é mais importante que a sua esposa. Seus amigos do trabalho, da escola, não é mais importante que a sua mãe, não. Adolescente. O seu melhor amigo adolescente é a sua mãe e seu pai. Muitas vezes você pensa que tem amigo, o seu melhor amigo é a sua mãe e seu pai, porque a sua mãe e o seu pai, se um dia, porventura, Deus me livrar, você for para o caminho errado, e você for lá para trás, você for baleado, ninguém fica do lado do traficante, mas a mãe fica. Já vimos vários vídeos, várias situações em que o traficante está lá baleado, não tem nenhum amigo dele lá. Quem está lá? A mãe, chorando, abraçando, dizendo: meu filho, eu te amo, meu filho, porque você fez isso. Mas é a mãe, é a família. O cidadão fica velho. Velho não sabe, fica velho. Aí ele acha que está apontando, ele vai lá e trocar com a mão. Aí troca com a mão. E aí, só que ele esqueceu de ficar velho. Velho não sabe. E aí depois ele fica doente. Não. Eu já vi em casa, sei lá, 20 anos no ministério. E eu ia visitar o cidadão do hospital que tinha largado a mulher, tinha ido namorar com a nova, ficou doente, a nova foi embora e a mulher voltou para cuidar do cidadão. Eu já fui orar no hospital que a ex-mulher estava cuidando do cidadão, mas não valoriza o dele. Eu te amo. É uma palavra que não faz uma palavra, não vai se
ser especial para mim. Mulher, não vai te matar se você chegar para o seu marido e falar te amo. Não vai te matar, pai, se você chegar para os seus filhos e falar te amo, meu filho. Te amo, minha filha. Filhos, não vai te matar, não vai te dar pedaço se você chegar para o seu pai e dizer, minha mãe, meu pai, vocês são meus melhores amigos. Isso aí, irmão, você não sabe a força que isso tem. Isso aí é uma flecha, isso espanta o inimigo da alma da sua família. Ei, ama seus filhos, ama a sua família, ama a sua família. Porque o inimigo quer destruir a família. E vou te falar, mulher casada não tem amigo, não. E homem casado não tem amiga, não. A sua amiga, esposa. Seu amigo, pastor, eu não posso ser amigo? Pode, amigo do casal. Não, amigo, mesmo da minha esposa. São amigos nossos. Entende? Compreende? Por quê? Porque o inimigo pega essa brecha e entra. Daqui a pouco, acabou o casamento. Ai, nossa, você está linda hoje, você está maravilhosa. Chega, vai no serviço, vai ao filho, se casar, vai fora. Mesma coisa é o homem. Ai, você está bonitão hoje. Meu filho, eu sou casado, está sentindo as coisas. Corta na hora. Por quê? Muitos casamentos estão se acabando, muitas famílias estão se acabando, porque o diabo é sujo. Ele percebe que você não elogia sua esposa em casa, ele percebe que você não elogia sua esposa em casa, vai chegar no trabalho, ele elogia para todo lado, e a gente encantado, né? Vai morar junto com você ver o que acontece. Coisa boa sua esposa, amiga sua esposa, amigo é seu esposo, amigo adolescente, é seu pai e sua mãe. O inimigo quer destruir a sua família, mas irmãos, em nome de Jesus, nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu pego essa palavra profética de Paulo para a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Banalização do casamento. Uma banalização terrível. Como se fosse trocar. Porque assim, você fica com a sua mãe que você não escolheu. Você escolheu sua mãe? Não. Você fica com seu filho que escolheu. Às vezes escolheu, tem tanta menina, cabelo lisinho, de olhos azuis, aí vem menino, cabelo puxadinho. Você escolheu também. Seu filho escolheu. Mas você fica com seu filho. Aí você não escolheu seu pai, você fica com seu pai até o último minuto. Aí a pessoa que você escolheu, você que escolheu, seu esposo não, foi a outra pessoa que escolheu você. O esposo que você escolheu, a dele. A esposa que você escolheu, passa 10 anos, não quero mais não, eu descobri que eu não amo mais. Quem falou isso? O diabo que falou que você não ama mais. O inimigo falou que você não ama mais. É claro que você ama. E ama muito, senão você não estaria lá, não teria escolhido, não estaria 10 anos vivendo junto. Entende? Como o diabo é sujo, ele quer destruir família. Então, a proposta de Satanás é essa: dividir a família. A quarta proposta de Faraó: sirva ao Senhor sem sacrifício e sem dinheiro. Olha o que diz Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servir ao Senhor somente de vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Mas as ovelhas, as vacas, os animais se deixam, leva nós. Olha que estratégia terrível. Sabe por quê? Como é que eles sacrificavam o Senhor? Por quê? Os animais. Eles estavam no começo do sacrifício. Eles serviam ao Senhor dos animais. O que o inimigo quer? Que você sirva a Ele sem sacrifício. Ele quer que você sirva a Ele, mas sem sacrifício. Ele quer também tirar o alimento. Por quê? Se eles vão para o deserto sem animais, eles vão comer o quê? O que eles vão sacrificar ao Senhor? A estratégia do inimigo: sem sacrifício, sem luz.
Vamos aplicar a ordem de hoje. Sem cruz. Esse negócio de negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga de minha raça, não é para mim não. Pois é, o diabo quer que você viva assim, sem cruz. Esse negócio que Paulo disse: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que é isso? Isso aí não é para mim não. Pois é isso que ele quer. Você viva sem cruz. Ele quer que os pregadores parem de pregar sobre a cruz. Esse negócio que Paulo disse lá em Coríntios: nada me procura saber entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Não, essa pregação aí não cola mais. Nós temos que ir para a última novidade do Evangelho, que é o cada fé. A última novidade, você pode mensagem da cruz, isso aí é maná. Nós estamos enfadados, maná. A igreja não quer mais maná. Pois é, o diabo quer isso. Quer que você sirva a Ele sem sacrifício, sem se entregar a Ele, sem disciplinas espirituais. Uma disciplina espiritual que está acabando nos últimos dias. A Bíblia diz: há uma casa de lembrão que só sai do jeito. E aí alguém diz assim: graças a Deus, na igreja que eu congrego não manifesta demônio. O diabo também está dizendo a mesma coisa. Graças a Deus, que aquela igreja lá ninguém jejua, ninguém ora, e eu vou para Deus, para o ministério, e ninguém sabe que eu estou lá. Ei, irmão, se começar a orar, jejuar, você vai ver esse demônio lá. E ainda comemora. Se a igreja começar a jejuar e orar, demônio se esconde. Demônio fica falando isso, né? Dando glória a Deus, eles zombando a nossa cara. Vamos voltar a orar. Vamos voltar a jejuar, porque a casa de demônio só sai com jejum e oração. E a Bíblia diz: o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Só evangelizar é suficiente. E claro, o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. E tem demônio só sai com jejum e oração. Como que ele vai ver a verdade do Evangelho? Se ele tem que parar para jejuar. Então, Faraó queria isso sem sacrifício, nada de sacrifício. Que isso? Isso é bobagem. Não, é salvação pela graça. Nós sabemos. Mas a unção de Deus sobre a vida da igreja é só o jejum e oração. Aleluia, glória a Deus. Batismo do Espírito Santo, você vai querer largar as redes sociais. Dons espirituais, você vai ter que se passar tempo com Ele em oração. Autoridade da palavra, revelação da palavra, unção profética, só reservado a sós com Deus em jejum e oração e clamando, dizendo: Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim, eis-me aqui, usa-me a mim, eis-me aqui, usa-me a mim, batiza, dá dons espirituais. Esse mover do Espírito, somente com sacrifício, o inimigo não quer que isso aconteça. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Porque Faraó não queria que o povo fosse de jeito nenhum servir a Deus. A resposta de Faraó foi 10:25. Moisés também disse: tu também darás a nossos irmãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. 26. Também o nosso gado há de ir conosco. Ou seja, nós não vamos deixar o sacrifício para trás. Negativo. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha vai ficar para trás. Nenhuma unha vai ficar para trás. Nós iremos servir ao Senhor em corpo, alma e espírito, filho, mulher, criança, animais, os bens. Nós dedicaremos o tempo da nossa alma, da nossa vida, dos nossos bens. Nós vamos sacrificar sim, nós vamos levar a cruz sim, nós não vamos viver sem a mensagem da cruz.
cara não consegue sair porque ele está preso no Senhor. Jesus foi lá e comprou. Comprou de quem? Pecado. E pagou, e o apóstolo Paulo disse: fosse comprado por um bom preço. Pedro vai dizer: não foste com ouro, com fraco, com coisas corruptíveis, que fosse resgatado da vossa forma maneira de viver, mas foi por sangue precioso. Sabe o que é que o Senhor falou para Moisés? Marca o dia da Páscoa, sacrifica o animal, passa o sangue nos umbrais da porta, a marca do sangue. Não disse que era a tipologia de Cristo? Passa o sangue nos umbrais da porta, e à meia-noite, o anjo da meia-noite vai passar, vai matar todo o primogênito do Egito, lá do grande até o menor, mas o anjo não vai entrar na casa onde tiver a marca do sangue. Meu querido, sem a marca do sangue não tem vitória, sem sacrifício não tem vitória, sem Cristo não tem libertação, sem a palavra não há libertação. O sangue de Jesus Cristo nos libertou de todo o pecado. Irmãos, a história vai dizer que não deram, porque eles estavam numa batalha tremenda, porque eles estavam enfrentando o poder, irmão. Quando ele escreveu os 95 teses, ele disse que o diabo apareceu para ele de noite. Ele estava escrevendo contra os erros, contra os pecados da igreja caída. O diabo começa a dizer: você está fazendo isso aí? Você também tem. Você fez isso, fez aquilo, você fez isso. Começou a fazer uma lista dos pecados que puderam ser cometidos no passado. E ali ele travou uma batalha à noite com o demônio. Depois que o demônio escreveu a lista de pecado que ele tinha, o Télio disse: você esqueceu de escrever embaixo. Por quê? O sangue de Jesus Cristo nos liberta.